Deus quer salvar o mundo. Fala-se tanto a palavra hoje, condenação, vamos condenar esse, vamos condenar aquele. Vivemos num mundo polarizado, em que destruímos os outros e quando destruímos os outros também destruímos a nossa fé. Usamos muito a palavra condenar, 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 condenar. Condenar para quem ser salvo? Deus não quis condenar o mundo. E por que você quer condenar os outros? Deus quer salvar o mundo e não condenar. Está no Evangelho. Leia este Evangelho. Aprofunde. Vamos adiante. Esse diálogo de Jesus é com Nicodemos. Jesus dialogou com Nicodemos e sabemos bem o assunto e aqui continua. Jesus continua a desenvolver o tema do diálogo com Nicodemos. Jesus está conversando com Nicodemos, que é aquele homem do grupo dos fariseus, é um homem que tem grande importância e por isso encontrou Jesus à noite. Por que encontrar Jesus à noite? Porque se ele encontra de dia, ele deixa de ser um homem importante. Ele vai ser condenado pelos seus. Por quê? Porque ele segue a luz. Então, Nicodemos não quer demonstrar a sua fé. E para demonstrar a sua admiração por Jesus, escolhe o horário da noite. Porque não queria ser visto por ninguém. Então, é uma admiração escondida. Escondida. Faz parte do processo de conversão de Nicodemos. Faz parte do processo. A conversão, ela não ela não se dá de uma vez, não é um efeito mágico, ok? A conversão, ela se dá pouco a pouco, como na vida de Nicodemos. A noite representa a falta de coragem de assumir a fé, de professar a fé, de assumir a pessoa de Jesus como único projeto de vida e a partir da escolha por Jesus, todas as consequências na sociedade, na sua casa, em qualquer lugar. Então vamos aprofundar esse evangelho de hoje. Algumas palavras importantes do evangelho. É necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Jesus é levantado. Jesus não fica escondido. Jesus não fica escondido. Portanto, aqueles que foram levantados por Jesus não podem, não devem esconder Jesus. Não podem abafar a sua fé. Porque foi libertados por ele, ou libertados por ele, deve ajudar na libertação dos outros. E Deus enviou o seu Filho, não por capricho próprio, mas por amor a nós. Enviou o seu Filho para morrer por nós, por amor. Deus nos ama. Deus não nos quer mortos eternamente. Deus nos quer vivos eternamente. E a vida só é possível por meio da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer salvar o mundo. Deus não quer condenar o mundo. Repense muito. Repense muito. Sempre condene o pecado, mas não condene o pecador. Não condene o pecador. Aprenda isso. Aprenda isso. Não acreditar no Filho é não querer a salvação. Mas vamos, que esse não querer a salvação? Veja,
O Evangelho trata do julgamento e diz que o julgamento é esse. Vamos entender o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Por quê? Porque suas ações eram más. Suas ações eram más. Então não basta dizer eu creio em Cristo, mas a sua vida produz trevas. A sua vida tenta vencer a luz. A sua vida expressa a preferência pelas trevas e não pela luz. Então, são as ações, são as obras. As nossas obras expressam a nossa fé, não somente a nossa boca, tá? Não somente uma opção psicológica, tem que ser uma opção existencial. Não somente uma opção intelectual. É necessário que as obras demonstrem quem de fato é a luz da minha vida. Né? Quem pratica o mal odeia a luz. Então, veja, é praticando o mal que demonstra que eu e você odiamos a luz. Quando nós praticamos o mal, nós não nos aproximamos da luz. Nicodemos, por exemplo, ele se aproxima de Jesus, é noite, mas Jesus é luz. É luz sem ocaso. Aqueles que estão na noite do pecado se aproximam de Cristo, seja em qualquer momento da sua vida, se aproximam para se libertar das trevas, para vencer as trevas do coração, porque eu não tenho força suficiente para vencer as trevas da minha vida. É Cristo, é a graça de Cristo, é a ação redentora, salvadora de Cristo que vence as trevas da minha vida. Então quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Nicodemos está ali conversando com Jesus, mas não quer que ninguém perceba. Não quer que aquele gesto bom dele, de admiração por Cristo, seja visto. Tá? Mas vejam outra coisa. Mas querer agir segundo e conforme a verdade. Então, julgamento, uns segundo o mal, outros segundo a verdade. Segundo a verdade significa se aproximar da luz, né? Para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então, se a minha ação não é realizada em Deus, é uma ação má. Se a minha ação é realizada em Deus, consequentemente realizada segundo a verdade, então ela brilha. Não brilha como para que eu seja reconhecido, para que eu seja poderoso, brilha para que Cristo seja reconhecido no mundo. Olha o gesto daquela freira que no seu país estava começando uma guerra civil, e os policiais estavam perseguindo os jovens, os manifestantes, e aquela freira que se ajoelhou diante dos policiais por amor a seus irmãos. Aquela ação dela é uma ação segundo a verdade, é uma ação em Deus, é uma ação que aquela luz chegou até nós, é um testemunho muito vivo de fé, de entrega. Né? Quais são os seus gestos que manifestam a luz de Cristo e quais são os seus gestos que estão precisando de serem modificados à luz da verdade de Cristo? Sabe de uma coisa? Quem não reza não se deixa modificar. Quem não reza não deixa que Deus purifique o coração. Então um conselho é reze, reze e reze e nunca abandone a oração, porque quem reza se aproxima da luz. Quem reza recebe forças para vencer as trevas que sempre querem invadir no dia a dia seu coração, aquelas trevas para destruir, para desprezar, para condenar, para maldizer. Então, vençamos a luz, segundo a verdade, em Deus, praticando obras boas.
Doa a quem doer. Deus nos abençoe. Amém.